Shalom, queridos. Nesse vídeo eu quero explorar com vocês um versículo da nossa paraxá em que nós vamos aprender um método para se livrar do ódio. Exatamente assim, né? Eu já fiz alguns vídeos relacionados com esse conteúdo, mas nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um método e eu também vou comentar para vocês os malefícios relacionados a isso, a nutrição desse ódio, né? E veja, é de um versículo que talvez vocês nem imaginariam que o Eterno estaria nos ensinando isso. Vamos lá. A perspectiva que nós estamos trabalhando, como eu falei com vocês, é do Rabino Yonatan Sachs. E ele fala assim, né? Existe um detalhe na história do Êxodo que é muito enfatizado pela Torá, mas talvez quando nós lemos esse detalhe nós passamos desapercebidos, né? Que é exatamente a ordem que Deus vai dar, Deus falando com Moshe, para que o povo, no momento que fosse sair do Egito, pegasse ouro e prata com os egípcios, né? Nós vamos lembrar isso lá em Êxodo, Shemot, capítulo 11, versículo 1 e 2. Enviarei ainda uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele os deixará ir daqui, e quando o fizer, os expulsará completamente. Diga ao povo que homens e mulheres peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. E a gente vai ver essa concretização dessa ordem lá na frente, em Êxodo capítulo 12, versículo 33 ao 36, onde está escrito, né? Os israelitas fizeram como Moshe pediu e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro e roupas, né? Agora, o que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: por que o Eterno ordenou que eles pegassem prata e ouro? Por que nessa pressa de sair do Egito, em que estava, o Eterno estava colocando as pragas para que o povo saísse do Egito? Por que Hashem insistiu para que eles pegassem prata e ouro? Por que não mantimentos para uma viagem no deserto, né? Eles iam caminhar pelo deserto. A prata e o ouro, qual seria a diferença de levar prata e ouro no deserto, né? Por que o Eterno insistiu tanto nisso? E o Rabino Natan Sachs, ele ainda vai mais fundo ainda, porque o ouro foi o motivo da Avodazará, da idolatria, que o povo de Israel realizou, que foi o pecado do bezerro de ouro, né? Se eles não tivessem ouro, né, seria diferente. Por que Hashem insistiu tanto em pegar o ouro? Então veja isso. Comenta o Rabino Natan Sachs. Só quando chegamos ao final dos livros mosaicos é que começamos a compreender. E mesmo assim, apenas em retrospectiva. Dois detalhes do livro de Deuteronômio fornecem a chave. O primeiro diz respeito à libertação dos escravos, né? Ele se refere a Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12 e 15, que está dito: se o hebreu, homem ou mulher, se vender a você e lhe servir por 6 anos, no 7º ano você deverá libertá-lo, e quando o libertar, não o mande embora de mãos vazias. Dê a ele abundantemente do seu rebanho, da sua eira e do seu lagar. Dê a ele conforme o Senhor seu Deus o tiver abençoado. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e o Senhor seu Deus os resgatou, e por isso que hoje lhes dou esta ordem. Então, a perspectiva do Rabbi Yonatan Sachs é que essa prata e esse ouro, nesse primeiro ponto de resposta, seria um pagamento que Israel estaria recebendo por todos os anos de escravidão que esteve no Egito, todos os anos de servidão. Então, o Eterno teria insistido
para que o povo pegasse essa prata e esse ouro e recebesse o seu pagamento, né? Mas ele vai comentar sobre um segundo mandamento e um dos mais marcantes de todos, que Moshe vai insistir. Ele vai dizer assim, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7, não odeie o Edomita, pois ele é seu irmão, não odeie o egípcio, porque você foi estrangeiro em sua terra. Olha que interessante. Os israelitas, eles haviam sido escravizados pelos egípcios. Não lhes deviam gratidão alguma, pelo contrário, tinham o direito de nutrir um ressentimento persistente. No entanto, Moshe insiste para que o povo não guarde rancor dos egípcios. Por quê? Por que Moshe insistiu nisso? Nós vamos ter aqui, nesse breve mandamento, nós vamos encontrar uma das mais profundas percepções sobre a natureza de uma sociedade livre, ou seja, dentro da natureza humana existe um ponto crucial para que você seja livre, você esteja livre dentro de uma sociedade. Olha isso que interessante. Se o povo carregasse consigo o fardo do ódio e o desejo de vingança, eles não seriam um povo livre. Moisés teria libertado os israelitas do Egito, mas não teria libertado os israelitas do Egito. Eles ainda estariam lá presos por correntes de raiva, tão opreensivas quanto qualquer metal. Para ser livre é preciso se libertar do ódio. Ou seja, a perspectiva que está sendo trazida aqui pelo Rabbeinu Natan Sachs é que o ponto que Israel precisava mudar na sua mentalidade quando eles estão saindo do Egito, eles não podiam guardar rancor dos egípcios, porque em todo momento que eles estivessem caminhando em direção a essa terra que mana leite e mel, a mente deles estaria presa no Egito, nutrindo esse ódio, nutrindo esse rancor. Existe uma diferença fundamental entre viver com o passado e viver no passado. O judaísmo é uma religião da memória. Recordamos o Êxodo anualmente, até mesmo diariamente, mas fazemos isso em prol do futuro e não do passado. Não oprima o estrangeiro, diz a Torá, porque você sabe o que é ser um estrangeiro. Então, em outras palavras, não inflige ao que você sofreu. É o registro de um ensinamento moral dentro da memória do povo de Israel. Então, vejam isso que interessante. Israel se lembra do seu passado justamente para não repeti-lo. E a mensagem de Moshe, de Moisés, é: lembre-se, mas não para odiar. Isso significa que deixar para trás os ressentimentos do passado é importante. E é por isso que quando um escravo era libertado, o seu senhor tinha que lhe dar presentes. Isso não era para compensar o fato da escravidão, porque não tem como devolver o tempo que uma pessoa serviu. Você não consegue devolver o tempo que passou. Mas há uma maneira de garantir que a despedida seja feita com boa vontade, com alguma compensação simbólica. Então veja, os presentes permitem que o ex-escravo alcance um encerramento emocional, que sinta que um novo capítulo está começando, que parta sem raiva e sem um sentimento de humilhação. Quem recebeu presentes tem dificuldade em odiar. E essa é a importância da prata e do ouro tomados dos egípcios pelos israelitas por ordem expressa de Deus. Os presentes tinham o propósito de persuadir os israelitas
a não terem ódio dos egípcios, porque na perspectiva que os nossos sábios vai trazer, toda essa escravidão e servidão foram ali administradas pelo faraó e seus líderes, os responsáveis, e não pelo povo egípcio. Então, quando o povo entrega a prata e o ouro para Bene Israel, para os filhos de Israel, eles conseguem partir sem ódio no coração e sem raiva, e conseguem finalizar esse capítulo e ir para um novo capítulo, sem ter suas mentes presas no Egito. A mensagem não poderia ser mais pertinente, né, para o nosso século, o século XXI. Nós estamos numa época de muitos conflitos étnicos, religiosos, familiares, né? Muitos conflitos que acontecem. Para você ser livre desse ódio, você precisa libertar através de um presente. É o primeiro ponto que a Torá vai trazer. Existe um mal muito grande que o ódio causa na mente de uma pessoa. Vejam aqui. Primeiro, a perspectiva psicológica, que é apresentada pelo psicólogo Bernard Golden, é a seguinte: quando uma pessoa ela tem ódio, geralmente é porque está relacionado com os sentimentos de raiva acumulada, medo e desprezo. Esses três sentimentos, eles desenvolvem o que nós chamamos de ódio, né? Só que esse ódio, dentro da perspectiva psicológica, ele afeta e muito a produtividade humana. No cérebro, o ódio mantém a amígdala, centro de medo e estresse, hiperativa, ou seja, ele desliga o córtex pré-frontal. Desculpa se eu falei alguma palavra errada, mas vamos lá. Ele desliga o córtex pré-frontal, prejudicando sua capacidade de julgamento, lógica e empatia. Ou seja, o ódio vai desligar o seu córtex pré-frontal, vai tirar de você a capacidade de julgar, de pensar e de ter empatia pelo próximo. No sistema imunológico, ainda na perspectiva do Bernard Golden, psicólogo, a liberação constante de cortisol e adrenalina enfraquece suas defesas, tornando você mais suscetível a doenças, inflamações e infecções. Na saúde cardiovascular, existem alguns relatos dos estudantes de Harvard e outras instituições que associam a raiva ao ódio persistente, ao aumento da pressão arterial, maior risco de ataques cardíacos e AVC. Na saúde mental, o ódio é pegajoso. Ele gera um filtro negativo através do qual você começa a ver o mundo, podendo levar à ansiedade crônica, insônia e depressão. Juntando todos esses fatores, na perspectiva cabalística, o ódio ele é muito prejudicial para a vida espiritual. Segundo o que é apresentado pelos nossos rabinos, quando você sente ódio, né, aqui na sua mente é onde está o seu conhecimento, né? Vamos dizer que a minha mão seja aqui o meu conhecimento. Aqui dentro está o meu conhecimento, que nós vamos chamar de Da'at, né? Você armazenou dentro da sua mente, e eu estou falando numa perspectiva espiritual, né? Registros e informações aqui. Então é representado pela minha mão. Quando você sente ódio, quando você nutre ódio, esse raciocínio, essa lógica, esse conhecimento sai e fica um espaço vazio. E é por isso que quanto mais a pessoa sente ódio, mais ela age muitas vezes parecido com um animal. Menos ela sente empatia e a pessoa, ela vê os atos da outra pessoa de uma forma muito mais ampliada. Ou seja, quando existe um ódio entre duas pessoas, né,
a pessoa ela vai fazer uma coisa pequena, mas o ódio da que está vendo vai tornar aquilo muito grande. E isso vai virar um caos dentro da mente dela, porque ela não tem mais lógica, não tem mais empatia, ela não tem mais raciocínio, ela está com um ódio nutrido. Isso é prejudicial espiritualmente, porque a pessoa começa a utilizar os seus olhos para julgar e julgar e julgar. Isso é tão prejudicial, e eu vou, se vocês me permitirem um pouco mais a fundo, né, que comenta o Rabino Avraham Rachamovitz que quando esse conhecimento sai e aqui está um espaço vazio, esse espaço vazio de ódio, se essa impureza aumentar, aumentar e aumentar, pode ser preenchido por um espírito maligno. Nas palavras do Rabino Avraham Rachamovitz, ele fala assim: só Hashem sabe o que vai ocupar aquele espaço. Então é muito prejudicial. Então, agora que eu trouxe para vocês essa perspectiva de quão prejudicial é, eu vou trazer para vocês a solução, né? Eu vou trazer para vocês o que vai ser apresentado pelo Rabino Kalonymus Kalman Shapira, né? Ele foi um rabino que ele viveu na época do gueto de Varsóvia, né? Nasceu em 1889, fundou uma yeshiva chamada Dat Moshe, e ele esteve ali aprisionado no gueto de Varsóvia e desenvolveu um papel muito ativo na comunidade judaica. Ele orientou muitos jovens sobre não nutrir ódio das perseguições que aconteciam, né? Inclusive, esse material que eu vou trazer para vocês, dele foi encontrado em latas, né? Enterradas. Muito interessante. E ele, né, teve o seu fim. O Rabino Shapira foi morto em um massacre em um campo de trabalho, né? Isso em 3 de novembro de 1943. Agora vejam as palavras desse rabino na época em que ele estava, na situação em que ele estava. Se você nutre ódio por um de seus semelhantes e deseja se livrar desse ódio, mas não consegue, como é sabido, por causa do ódio que você sente, você consegue ver as falhas da pessoa muito mais, você só presta atenção nas falhas da pessoa, você não vê o lado positivo, as ações da pessoa, você vê só as falhas e você só vê os pecados dela por conta do ódio. Somente se você conseguir remover o ódio do seu coração, poderá ver se essas falhas são realmente algo mais do que isso. No entanto, como mencionado, você deseja remover o ódio do seu coração, mas não consegue. Então faça o seguinte, orienta o rabino. Escreva uma carta para essa pessoa que você sente ódio. Não a envie, guarde em seus pertences. Nela você vai poder escrever tudo o que você está sentindo, o que você falaria para a pessoa. Né? E ele usa a expressão, deixe a serpente do ódio do seu coração descarregar as palavras nessa carta. Por alguns dias, o que você vai fazer? No primeiro dia, você vai ler a carta em voz alta e vai imaginar a pessoa parada na sua frente. Né? E você vai ler a sua carta que você fez. Nos dias posteriores, você vai ler novamente e você vai ler novamente. E ele diz: então, depois de alguns dias, a raiva que você sente por ele certamente desaparecerá do seu coração. E se você for mais refinado espiritualmente, você até desejará correr para apaziguá-lo. E veja isso, né? Dentro da psique, dentro do assunto de psicologia, o Rabino Kalonymus ele traz uma expressão da Torá para justificar esse pensamento, né? Ele traz o versículo de Shemot, capítulo 32, versículo 14, em que registra que Hashem se arrependeu. E ele faz uma nota
mencionando uma obra chamada Sefitei Tzadikim, e esse ensino é em nome do Rabi Moshe Alshir. Ele fala assim: Hashem se expressou. Esse momento de Êxodo 32 é o momento do pecado do bezerro de ouro, em que Hashem se expressa a ira, expressa a raiva, né? E depois ele volta atrás, não vai destruir o povo. Ele diz: o Eterno, ele está dando um exemplo para nós que nós não devemos guardar ódio, devemos colocar para fora esse ódio. Então precisamos recorrer aos métodos para que esse ódio saia do nosso coração e da nossa mente e consigamos ter um equilíbrio. Quais são os métodos? O primeiro método que é apresentado pelo Rabino é a carta, que você nunca vai enviar, mas que você vai escrever. Ou através de um atendimento terapêutico com o psicólogo, onde você pode expressar. Você precisa colocar essa raiva para fora. Então, ele diz, você vai ler a carta, e então você vai perceber que esse ódio, ele vai diminuir, e você vai caminhar para uma reconciliação. Então, esse é o conteúdo que eu havia separado para vocês hoje, nesse objetivo de trazer para vocês os métodos e para que vocês busquem tirar qualquer ódio que está no coração de vocês e consigam se equilibrar emocionalmente, espiritualmente, para que consigam realizar os seus serviços, prestar o seu serviço a Deus, realizar as tarefas que Deus, o Criador, colocou na mão de vocês, né? Baruch Hashem. Baruch Adonai Leolam Amém Amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre. Amém Amém. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. E vamos até o próximo vídeo. Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.